Aqui tem um assunto com os 3 caras que estão ali, que para mim, né, seria um presente se eles fossem presos. Este se chama Guilherme, esse se chama Marcelo, esse infeliz, e esse Ramos. Os 3 são procurados pela polícia. Os 3 são procurados pela polícia pelo crime que me deixa hoje. É um combate, né? Abrir uma linha aqui de combate dos homens que maltratam as mulheres, que batem nas mulheres, que matam as mulheres, que fazem toda a sorte de crueldade. No caso de Guilherme, ele foi para cima de Cleonice porque ela não aguentava mais. Qual a razão? Não gosta de sapeque iaiá. Não procurava a esposa para sapeque iaiá. Ela, né, virou ao cabo da Boa Esperança em busca de um alguém. Mas ele, a história é diferente ainda. Esse aqui, a mulher diz, eu quero me separar. Ele trama um passeio ao shopping com a esposa que quer se separar e o filho. E na frente do filho, ele faz o que tinha pensado. E esse é Ramos. Ramos tem uma certeza em relação a Priscila, de que ela o trai, quando isso não acontece. Vamos começar por esse aqui. Espera só um instante, bota ali. Esses são 3 homens procurados pela justiça. Quem sabe eu e você consigamos ter nesse momento, como presente de Natal, a prisão dos 3. Por quê? Porque os 3 mataram as mulheres. E, se depender de mim, a cara deles vai ficar muito tempo no ar. Corta para mim. Porque a esposa desse, né, jovem, 34 anos, pode botar ali, por favor, já mirei, tá ali. Doida para fazer um curso de cabeleireiro, foi fazer o curso, o conheceu, né? Logo começaram a namorar. O que ela percebeu também logo de cara, que a belezura não gosta de sapeque iaiá. Mas mesmo assim, ele controla a namorada, a moça não pode sair, não pode fazer nada. Ela diz, mas caramba, eu virei uma escrava, não tenho mais amor, sou controlada e nada de sapeque iaiá, o que eu estou levando da vida? E ela termina. Ele não para de ligar para a ex, até que ele marca um último encontro. 3 dias depois, ela é encontrada na beira de uma estrada, o corpo. No bolso da calça da moça, tinha um bilhete escrito por ele. Eu descobri o seu segredo, você vai ser só minha. E ele assina. Ele vai na rede social, ainda coloca uma mensagem como se fosse ela. Ele está foragido. Vai que a gente consiga colocá-lo na cadeia. A história começa assim. Naquele bilhete está a primeira pista do assassinato desta mulher. O papel é retirado do bolso e ali está escrito: eu já descobri o seu segredo. Agora você vai ser minha. Quem assina é Guilherme. Resta saber quem é a mulher que acaba de ser assassinada e quem a matou. A vítima é Cleonice, e a história do crime começa quando ela conhece Guilherme. Cleonice está animada. Ela finalmente vai fazer um curso para ser cabeleireira. E é nos corredores da escola que ela conhece Guilherme. Oi, Cleonice, eu fiz minha matrícula, certo, mas eu tô perdida.
Você sabe onde que é a sala de maquiagem? Porque eu me matriculei nessa turma pra começar hoje, mas eu Deixa eu dar uma olhada não pra sei. você. Ah, sala 15A é do lado da minha. Ai, que bom! Você tá fazendo curso também? Não, eu sou cabeleireiro, né? E tô fazendo um outro curso também de maquiagem. E se você precisar de alguma coisa, eu posso estar te ajudando também. Ah, eu quero, obrigada. Você quer? Eu te levo até a sala, vamos até a sala. Vamos sim. Entendeu? A gente pode manter contato, se for o caso, porque a gente vai se falando. Se você precisar. E eles mal se encontram e Cleonice já o apresenta à família. Ai, tava com saudade de você, viu? Oi, mana. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Esse aqui é o Guilherme, aquele que eu tinha te falado da aula, lembra? Tudo bem? Minha irmã. Prazer, tudo bem? Tudo jóia. A essa altura, ela já está completamente apaixonada. Mas tem algo que a deixa intrigada. Vamos mesmo? Você topa? Que bom, tô adorando ficar com você, viu? Você é muito lindinha, tá? Guilherme não é muito chegado num sapeque iaiá. E ela desconfia até que ele gosta de meninas e meninos. Assim que é bom. Mesmo assim, os dois engatam um namoro. O que a deixa ainda mais surpresa é o ciúme de Guilherme. Pera um pouquinho. Daqui, deixa eu falar. É do serviço. Ó, ela tem namorado, viu? Quem que é que tá falando aí? Ele passa a controlar a vida da namorada. Ô, você tá de brincadeira comigo? Eu Eu marco não com tô de você. brincadeira, é uma... Quer saber por onde andou, com quem falou. Passa a mexer no celular e ai dela se algum amigo ligar. Olhando toda hora no celular, deixa eu ver com quem que você tava falando aqui. Mas esse aqui é meu cliente. É outro? Esse é Não, outro? Não é outro, é o cliente. Ele logo acha que está sendo passado para trás. Essa que você vai ver, eu já tô desconfiado disso daí. Ai, eu já Você falei entendeu? pra você que não tem nada a ver. E vê se você Pode não olhar, atrasa. se não quer olhar, pode olhar. Ó, já vi isso daí. Vê se você não atrasa, viu? Cleonice tem uma confidente, é a irmã. As duas conversam por horas e horas. Uma sabe tudo da vida da outra. Louco. Sério? Pega meu celular, quer olhar tudo. Eu já falei que não tem nada pra ele olhar. Quer fiscalizar onde eu tô. Pediu... Por quê? Eu não sei. Eu não sei se ele teve algum trauma. Meu RG, meu CPF. Sério? Ah, não. Você precisa dar um jeito nisso. Não, eu preciso, de verdade. E Cleonice se abre com a irmã. Conta que já não suporta o ciúme do namorado e que vai terminar. Conversa. Não tem. Sabe, eu acho que eu vou terminar e cada um pro seu lado. Acho que é o melhor. Ela sai da conversa disposta a pôr um fim na história. Cleonice encontra o namorado e diz que não quer mais. Carinho pra você. Não. Você tá com a cabeça quente, amor, não é assim? Vamos conversar direito. Guilherme não aceita o fim. Diz que é apaixonado e que vai deixá-la pensar melhor sobre o assunto. Não acredito. Mas ele passa a ligar insistentemente, Sou eu. até que convence Cleonice a um último Então, encontro. vamos marcar pra gente conversar melhor. Ficou uma situação chata entre a gente, amor. Não vamos terminar desse jeito. Isso. Não, você sabe que eu gosto de você, amor. Ela sai de casa e desaparece. Durante 3 dias, a família recebe ligações do número de Cleonice. Alô? Oi, Cleo. Tá tudo... Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Do outro lado da linha, uma voz abafada se passa pela garota. Oi! Tá tudo bem? Nossa, Cléo, sua voz tá estranha. A pessoa diz que está tudo bem, mas a família desconfia. Onde você tá? Tá tudo bem mesmo? Alô? Cléo, não tô te ouvindo. Até que numa outra ligação, alguém avisa. O corpo de Cleonice está no Instituto Médico Legal. Oi, sou eu mesma. Como assim? Tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Qual ML? Um funcionário pega o bilhete e lê a frase. Eu já descobri o seu segredo. Agora você vai ser minha. E qual o segredo que ele teria descoberto? Nenhum. Ele achou que era traído
e criou uma desculpa para cometer o crime. Ele é Guilherme. Um bilhete, um segredo. A mensagem vai se tornar a chave para desvendar um assassinato. O bilhete de poucas palavras foi escrito para Cleonice Célia Lemes, de 34 anos. O autor da mensagem é este homem, Guilherme de Oliveira Júnior, de 36 anos, ex-namorado da vítima, apontado pela polícia como assassino de Cleonice, motivo de muito sofrimento para a família da mulher. Ela era muito meiga, uma pessoa inocente, sem maldade nenhuma. Fazia apenas um dia que Cleonice tinha terminado o namoro com Guilherme, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Fez inúmeras ligações para ela naquele dia, até que ela não aguentou, cedeu aos apelos e decidiu ir ao encontro de Guilherme. Ele pediu que este seria o último encontro. Ela saiu então da cidade de Itanhaém, pegou um ônibus com destino ao Guarujá, onde mora a mãe de Guilherme. A família de Cleonice até hoje não sabe ao certo se ela chegou ao destino, se ela foi realmente até a casa da mãe de Guilherme. Os parentes só ficaram sabendo que 3 dias depois o corpo dela estava no Instituto Médico Legal. Eles foram até o IML e reconheceram o corpo de Cleonice. E aqui, exatamente nesta estrada, é o local onde o corpo de Cleonice foi encontrado. Segundo a polícia, foi apreendido um aparelho de celular da mãe de Guilherme na cena do crime. Era o celular que ele utilizava. Além disso, no bolso da calça de Cleonice havia um bilhete escrito por Guilherme. Era o bilhete mortal que abriu essa reportagem. Com essas palavras: "Eu descobri o seu segredo. Você agora vai ser só minha", assinado Guilherme. Na delegacia, o acusado foi ouvido e passou por um teste de caligrafia. Para a polícia, não restou dúvida de que o ex-namorado tinha matado Cleonice, mas ele não confessou o crime e também não foi preso. Saber que não pode prender o assassino que estava lá na nossa frente, no mesmo local, por causa de segundo turno de eleição. O próprio delegado ficou revoltado, porque ele caía em contradição. Todos os delegados, os investigadores já sabiam que era ele. As irmãs da vítima me contam ainda que durante os 3 dias que Cleonice saiu de casa, apenas a mãe da cabeleireira recebia alguns telefones do aparelho celular da filha. Do outro lado da linha era uma mulher que se passava por Cleonice. Com a voz abafada, só dizia que estava tudo bem e que logo voltaria para casa. Até que a família começou a desconfiar, quando uma das irmãs atendeu o último telefonema. De cara, ela percebeu que não era Cleonice que estava falando. Eu atendi e já reconheci que não era a voz dela. Ela só falou mãe, e aí ela percebeu que eu não era minha mãe, ela desligou. Aí eu falei: "Mãe, não é ela". Aí foi onde nós começamos a procurar e vimos que tinha alguma coisa errada. O cunhado da vítima foi até o IML para reconhecer o corpo de Cleonice, assassinada por estrangulamento. E para o espanto de Anderson, ao chegar lá, encontrou Guilherme. Quando eu cheguei, estava encostando com o carro no IML, ele estava saindo de dentro do IML. E a primeira reação dele, quando ele viu eu encostando o carro, foi sair correndo. Ele saiu correndo e entrou, tem um ponto de ônibus próximo ao IML, ele entrou no primeiro ônibus que estava parado. Aí eu, na gana de encostar logo o carro para ver se pegava ele, eu encostei lá o carro, cheguei a bater meu carro, saí correndo, o ônibus já tinha saído, aí não deu para me pegar ele. Aí nós fomos no IML, falei: "Esse cara que estava aqui", ele estava pedindo para ver, para tentar reconhecer o corpo. Mas como ele não se identificou como parente, não é esposo, não é nada, nós não deixamos ver. Nisso que a gente continuamos conversando, e o rapaz foi lá ver, o rapaz do IML, funcionário do IML, foi lá preparar para a gente ver o corpo, ele chegou de novo. Ele falando: "Não fui eu não fiz nada". Como se ele não viu o corpo, como é que ele tinha tanta certeza que o corpo que estava lá era dela? Além de ter ido ao IML, a família descobriu que logo depois do crime, Guilherme ainda entrou na rede social de Cleonice com a senha dela e fez essa publicação, como se tivesse sido a cabeleireira a ter digitado essas frases que ofendem a moral da mulher.
Mas no momento da postagem, Cleonice já tinha sido assassinada. Sem saber, ele deixou um vínculo entre o conteúdo do bilhete de papel e o texto da internet, como se o segredo fosse uma festa que ela teria participado. A investigação passou a não ter dúvidas sobre a autoria do crime e pediu a prisão de Guilherme, mas ele fugiu. O namoro entre Cleonice e Guilherme tinha sido rápido, cerca de 6 meses. Eles se conheceram num curso de cabeleireiro que ela chegou a concluir. Cleonice já estava separada há muitos anos quando conheceu Guilherme e já tinha um filho que tem 15 anos. Ela sonhava em ter um grande amor. Guilherme não tinha sido casado e já estava na profissão há bem mais tempo que ela. A paixão teria sido imediata. Guilherme veio até Itanhaém, na casa da família de Cleonice, uma única vez. Tinha sido marcado, inclusive, um churrasco naquele dia. Era a festa de apresentação do namorado da Cleonice. Os parentes todos vieram para cá para conhecer o Guilherme, que de primeiro momento passou a ser uma pessoa que fazia amizade fácil, conversou com todo mundo, demonstrou ser alguém sociável naquele ambiente de churrasco, de comemoração. Ficou aqui ao lado da churrasqueira e, para mostrar que era um bom cabeleireiro e atencioso com a família, separou algumas parentes da namorada para fazer penteados no cabelo. Ajudou, inclusive, a Cleonice, que estava começando na profissão, a também montar alguns penteados. Só que depois disso, rapidamente, ele passou a mostrar quem ele realmente é. E nesse mesmo churrasco, ele chegou a pedir para a própria Cleonice o número de telefone da irmã Kelly. Ela passou o número, nem imaginava o que estaria por trás desse pedido. A Kelly só ficou sabendo a real intenção no dia seguinte, quando ele começou a te mandar mensagem e te telefonar. Isso, ele me telefonou dizendo que se apaixonou por mim à primeira vista e queria ficar comigo. Aí logo em seguida eu já disse para minha irmã, falei, não é normal uma atitude dessa. Contei para ela, ela continuou o romance com ele, né? Só que aí ele não tinha mais vínculo com a nossa família. A família passou a ser contra a relação, que era semelhante a um relacionamento doentio. Cleonice mudou até o comportamento com os parentes. Motivo, o sentimento de posse que ele nutria pela namorada. Ele tinha ciúmes até do filho e da mãe da cabeleireira. Para a família da vítima falta a irmã, a mãe, a filha, mas faltam também muitas explicações sobre o crime, que além da prisão de Guilherme, querem também saber quem é a tal mulher que se passou por Cleonice no telefone e qual teria sido a participação dela no crime. E esta é a imagem do homem que está foragido e que eu e você começamos na caçada de Natal. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Se esse é o primeiro, Marcelo é um caso com Ana Paula. Eu vou deixar ele por último, porque agora eu vou contar a história de Ramos. Ramos e Priscila. Eles, naquele dia, eles se sentam para conversar. E o que ele ouve, ele não gostaria de ouvir. Priscila diz para ele uma frase curta: eu quero o divórcio. E ele passa a ter nesse momento uma certeza que é, na verdade, uma furada. Mas é uma certeza que ele vem carregando, sabe-se lá por quê. Ele olha e diz para ela: você tem outro. Ela diz que não é nada disso, e ele diz outra frase curta: você está me traindo. Ela diz: eu não aguento mais o seu ciúme. E ele diz: você está fazendo sapeque iaiá com outra. E ela diz: não é nada disso. Até que um dia
Ele vai no salão onde ela trabalha e a vê conversando com um colega, Luiz Fernando. Ele coloca na cabeça o seguinte: este é o amante. E não era nada disso. Ele marca uma conversa entre os três. E não havia porquê dessa conversa, nada. Mas ele vai para essa conversa armado. Exatamente isso. E ali mesmo, ele atira no colega de trabalho da mulher que não tinha nada a ver com isso. Em seguida, atira na esposa. Ele também está foragido de uma história que começa assim. Não dá mais. Como não dá mais? Eu quero o divórcio. A conversa a seguir já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas Priscila nunca teve coragem. Não, eu não aceito. Não dá mais, já acabou. É que o marido, Ramos, sempre deixou claro que não vai aceitar a separação. Não, a gente se ama. O problema é que os 12 anos de ciúmes e diferenças e brigas chegam ao limite. Não, você vai ficar comigo. Fica comigo, amor. Não deixa ficar pensando besteira, não existe nada disso. Todos que conhecem o casal sabem que não tem outro jeito, menos Ramos. Ele quer porque quer continuar ao lado da esposa, mesmo vivendo como cão e gato. Saber, já deu. Como não enxerga os próprios erros, Ramos começa a procurar culpados. Sim, tem outro cara. Ele acredita que está sendo traído. Vasculha o celular da esposa. Mas não tem nada aqui. Ah, já sei. O computador dela deve ter alguma coisa. Vasculha o computador e não encontra nenhum sinal de traição. Possível? Não tem nada. Ah, mas ela deve ter em algum outro local aqui alguma coisa. Até que ele passa a seguir a esposa. E Ramos fica escondido. Priscila trabalha num salão de cabeleireiros. Seu cabelo longo vai ficar muito bom esse aqui. De longe, acompanha tudo que a esposa faz. Até que ele passa a desconfiar da amizade entre Priscila e Luiz Fernando, o rapaz que trabalha no salão dando cursos para cabeleireiros. Priscila e Luiz Fernando se tornam grandes amigos. E os dois vivem brincando. Até aí, nada demais. Luiz Fernando sempre foi um cara respeitador. Passa na mão pra você ver. Tô sentindo. Muito refrescante, não é? Meus clientes, meus filhos vão adorar. Mas é difícil convencer Ramos de que está prestes a ser abandonado e ele agora encontrou um culpado. Naquele dia, Ramos vai para o salão onde a esposa trabalha. Espera a saída de Luiz Fernando e o convence a entrar no carro. Não. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Entra aqui. O que você quer comigo, cara? O que aconteceu? Ramos leva o rapaz até a casa onde Priscila está e diz que os três agora vão ter uma conversa. É o que vocês dois têm. Peraí, olha essa hora. O que você tá fazendo aqui? Vocês dois estão juntos. Vocês dois têm um caso. Tem um caso sim. Ramos, então, diz que tem certeza de que está sendo enganado e cobra explicações do colega da esposa. Meu amigo, a gente trabalha juntos. Luiz Fernando chega a rir da situação. Diz que não tem nada com Priscila. Uma coisa que a gente sabe E nem percebe que Ramos está armado. O quê? A conversa vira uma discussão. Um caso. Pode falar. E Ramos, sem pensar muito, saca a arma e atira. Não faz isso não. Primeiro, mata Luiz Fernando. Em seguida, acerta a esposa, que sobrevive. Certo de que o problema está resolvido, o agora assassino foge do local sem deixar rastros. O que aconteceu dentro desta casa ainda não está claro para a polícia. Na cena do crime estavam Priscila Aparecida de Limanel, o marido dela,
José Ramos Nel e Luiz Fernando de Moraes, o filho de Dona Arlete. Ele era uma ótima pessoa, só perguntando na vila todinha. Pergunta quem é o São Paulino, é só perguntar. Pergunta quem é o São Paulino que mataram. Era aqui nesta casa que Luiz Fernando vivia com a mãe. Na véspera do crime, na sexta-feira, logo cedo, ele acordou por volta de 5 horas. Ainda estava escuro quando a mãe também levantou. Dona Arlete chegou a preparar um café para o filho. Os dois conversaram rapidamente. Luiz Fernando, o cabeleireiro, passou por este portão precisamente às 5h30 da manhã. Seguiu rumo à estação de trem, que não está muito longe daqui. Esta foi a última vez que a mãe viu o filho ainda com vida. Luiz Fernando é conhecido como São Paulino. Mais do que isso, conhecido pela habilidade no corte de cabelo. O dom deu a ele a chance de ensinar. Luiz Fernando tinha 33 anos. Era um dos professores do famoso projeto Tesourinhas. Ao lado do irmão mais velho, ensinou dezenas de jovens de comunidades carentes de São Paulo. Luiz Fernando selou uma amizade que custou a própria vida. A jovem amiga tem 32 anos. É bonita e casada com José Ramos, com quem tem 2 filhos. Ela também é cabeleireira e aprendeu muito com Luiz Fernando. O marido desconfiava que os encontros entre os dois iam além da amizade. Ele falou, não mãe, isso daí não é nada meu não. Ela, vou arrumar o cabelo dela. Foi o que ele me falou. A polícia vai tentar conseguir as imagens desta câmera. Enquanto isso, se baseia nos depoimentos da vítima. Priscila contou naquela madrugada que passava da meia-noite quando ouviu um barulho aqui do lado de fora. Deixou os filhos então dentro da casa e veio até este portão. Pela fresta, percebeu que o marido estava dentro do carro, parado bem aqui, e do lado tinha um homem. Quando olhou direito, viu que era Luiz Fernando. Os dois já discutiam bem aqui no meio da rua. José Ramos, o marido exaltado, resolveu entrar. Pediu que Luiz Fernando fizesse o mesmo caminho. A partir daí, a mulher entrou na discussão. A briga continuou pela lateral da casa até os fundos. A versão foi confirmada por vizinhos que ouviram a gritaria. Não demorou para que José Ramos acusasse tanto Priscila quanto Luiz Fernando de serem amantes. Então os dois negaram, segundo ela disse em depoimento. Disseram ser apenas amigos. Foi quando, ainda exaltado, José Ramos colocou a mão na cintura e pegou uma arma. Atirou primeiro no cabeleireiro, a queima-roupa. Luiz Fernando caiu bem ali. Na sequência, Priscila foi alvejada, mas o tiro pegou só de raspão. Depois disso, depois dos tiros que aconteceram lá dentro, José Ramos desapareceu. A minha filha que escutou só uma briga, umas conversas só, mas não... Discussão só. De madrugada. É. Familiares levaram Priscila para este hospital. Ela chegou às pressas à emergência por volta de 00h40. Ainda de madrugada, recebeu alta e prestou depoimento à polícia. Priscila acusa o próprio marido de ser o autor dos disparos. Sem flagrante ou mais provas, José Ramos Nel é, por enquanto, o principal suspeito de matar Luiz Fernando. Tentamos por 2 vezes conversar com a jovem cabeleireira e descobrimos onde ela trabalha. A vítima que sobreviveu ao ataque não quer falar ao telefone. Priscila e o irmão são donos deste pequeno salão de cabeleireiros que está no mesmo bairro em que tudo aconteceu. Nem mesmo o irmão sabe de fato onde ela está. Depois do assassinato, Priscila não voltou mais aqui. A única coisa que o irmão nos contou, sem gravar entrevista, foi que Luiz Fernando e Priscila se conheceram justamente por conta da profissão. Menina só vem final de semana. Luiz Fernando era um cara brincalhão, disse a mãe. Tinha o hábito incomum de dormir aqui, na sala da casa. Preferia o colchão ao invés da própria cama. São Paulino gostava de pescar e tinha uma filha de apenas 8 anos. Estava solteiro depois do casamento que não deu certo, mas mantinha uma boa relação com a ex-mulher.
Ele se dedicava ao trabalho em que não escondia a paixão. Na internet, o grupo chegou a postar uma homenagem. E a polícia ainda não conseguiu encontrar José Ramos Nel. Quer ouvir a versão do marido de Priscila. Chama a atenção saber, através do boletim de ocorrência, que a cabeleireira não estava feliz e pretendia conseguir o divórcio. Em depoimento, ela disse que há algum tempo vinha se desentendendo com o marido e que tramita no fórum o processo de separação. Dona Arlete não terá o filho de volta. Tenho certeza que ele, como morto, se ele tem autoridade de Deus, porque eu acredito que ele foi direto, eu criei ele foi direto para Deus. E essa é a imagem do homem que está foragido. Mas há um outro que está foragido. Põe ele com a esposa. Ela se chama Ana Paula. E ele se chama Marcelo. Marcelo arma uma emboscada para a própria esposa. Como? Eu volto já já. Pois bem, vamos nós. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. São 3 homens, 3 maridos, um quase marido, namorado, que estão sendo agora caçados. Esse não fazia sapé que aiá, matou a mulher. Este, Ramos, esse aqui, quase mata a mulher, praticamente atirou para matar e matou o companheiro de trabalho, colega, para usar o termo certo, de trabalho, porque ele achava que estava sendo traído. Por último, eu deixei um que tem esse infeliz, o meu nome também é procurado. Porque a crueldade desse chega aqui, a tal ponto, esse daqui chama-se Marcelo. Ele é casado. Ele é casado com Ana Paula. São 13 anos de um casamento. A pergunta que eu te faço é, 13 anos que alguém vive com uma outra pessoa, afinal, nada foi bom? Aquele relacionamento de 13 anos não deve ser olhado com respeito? Ele não. Eu sempre digo o seguinte, você pode fazer 10 coisas boas para uma pessoa. Se por um acaso você fizer uma que essa pessoa não gostou, o que vai valer é essa uma, e não as outras 10. E é isso. Espera só um instantinho. Para o pezinho, só um pouquinho. Por favor, fica com o pezinho paradinho, 1 minuto para eu poder contar a minha história. Segura o pé. O que acontece? Senta igual aqueles caras sentam na Índia, ó. Senta em cima do pé, para que aí eu consigo. Ele mexe o pé sem parar. Não consigo, ele fica... E eu tô aqui concentrado, tô contando a história com o coração, mas não dá, porque fica... Resumo. Eu dizia, você faz 10 coisas boas para uma pessoa. Se fizer uma que essa pessoa não goste, todas as outras 10 vão ser esquecidas. E é raro, hein? Um ser humano que não se dê, que aceite. Caramba, isso aqui eu não gostei, mas tem 10 que foram legais. É difícil. O que acontece? 13 anos de um casamento. E ele é o 3º caso de hoje. Ela quer se separar, começar uma nova vida. Eles têm um filhinho de 5 anos. Ele, então, planeja uma armadilha para a própria mulher. Ele a convida, junto com o filho, para que todos fossem passear no shopping. Lá, ele diz que quer uma oportunidade, uma nova oportunidade para se reconciliar. A mulher vai para ouvir o que ele tem a dizer. Mas ele tem um plano.
Na volta do passeio, ele muda o caminho. Há de ser o fim da esposa de 13 anos, na frente do filho de 5. Ele está foragido e a história começa assim. Ana Paula é uma mulher triste. Mesmo com toda a liberdade, ela se sente presa. Presa por Marcelo, o marido ciumento. Ana Paula não pode sair sozinha, não pode trabalhar, nem mesmo a roupa que quer vestir, ela pode escolher. Acho que esse daqui. Você tá de palhaçada comigo? É bonita. Olha, você já não tem postura com essa camisa que você tá, você quer usar essa? Olha o tamanho do decote dessa. Os dois estão casados há 13 anos. Têm um filho de 5. Mas nos últimos 6 meses, a situação que era ruim ficou muito pior. E não é eu que te sustento? Mas por que você quer trabalhar? Pra te ajudar. Fica quieta. Eu que sustento você. Mas você... eu quis te ajudar. Não tem conversa, não tem conversa. Eu te sustento, você é minha mulher, mulher minha não trabalha. Em conversa com a mãe, Ana Paula desabafa. Quer se separar. Ela acredita que pode morrer nas mãos de Marcelo. Eu acho melhor eu pedir a separação, pra senhora não ver a filha da senhora morta. Meu Deus, nem fala uma coisa dessa, hein, minha filha? Do jeito que ele tá agressivo agora, eu acho que a única alternativa é essa. Naquele dia, Marcelo chega em casa, se tranca no quarto. O que as duas não sabem é que Marcelo está planejando o crime. Ele tá muito estranho. Tá, muito. Mas ele não era assim. Naquele dia, ele a convida para sair. Ela, o marido e o filho vão ao shopping. E ameaçando, você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você tá desacreditando demais, eu tô te falando já faz tempo. Meu, desse jeito não dá, você não muda, você é muito possessivo, você fica muito... Fica quieto, cara. Meu, para, o nosso filho, você quer ficar brigando na frente dele? Na volta, Marcelo discute com Ana Paula no carro. Ali, o filho assiste a tudo. Você depende de mim, você vai ver como que essa criança está desacreditando de mim. Então espera um pouquinho só, espera um pouco, fica quieta. De repente, o marido para o carro e sai. Sabe o que eu sou mal? Você desacreditou demais. Então tá bom. Rapidamente volta com uma corda na mão. Ana Paula é enforcada ali mesmo. Você desacreditou de mim, né? Marcelo ainda ameaça o menino. Cala a boca, moleque! Cala a boca! Liga para o irmão. Fiz uma loucura, mano. Matei ela. Matei a Ana. Velho, ela tá aqui na estrada de terra. Logo depois, foge do local. E Ana Paula vai morrer no hospital. Esse garoto tem 7 anos, mas vai guardar para sempre uma cena assustadora. Gabriel viu a mãe ser morta. O assassino era o pai dele. As lembranças são pesadas, mas a inocência de criança permite que Gabriel ainda acredite que a mãe vá voltar. Ele viveu aquele mundo daquela tragédia, mas ele vive ainda naquela esperança que a mãe vai voltar. Aí a hora mais difícil para mim, quando ele fala para mim assim, vó, pede para Deus trazer minha mãe de volta. Ana Paula viveu com Marcelo por 13 anos. Eles moravam nessa casa em Americana, uma relação que começou a se desgastar nos últimos 6 meses. Ana Paula já não suportava mais o ciúme doentio do marido. Ela não podia ir em lugar nenhum, ele não deixava ela trabalhar, que ela arrumava serviço, ele batia em cima até que ele tirava. E ela reclamava muito dele, que ele não dava dinheiro para ela. Aos 28 anos, Ana Paula estava determinada a recomeçar a vida, mesmo que para isso precisasse dar um basta no casamento. Uma decisão que já vinha incomodando Marcelo. Ela falou, mãe, ele tá trancado lá dentro do quarto, não fala nada, tá com aquela cara que parece que é uma cara de leão bravo, mas não fala nada, só que ela falou assim para mim, assim, se você não quer ver a sua filha morta no caixão, ela falou assim para mim, assim, segunda-feira eu vou dar entrada nos papéis com separação. Mas os planos de Ana Paula foram interrompidos. A separação acabou não se tornando a solução, mas o principal problema da jovem. Diante dessa possibilidade, Marcelo Gomes da Silva, de 35 anos, planejou e executou um crime: a morte da mulher.
No dia do crime, Marcelo convidou Ana Paula para um passeio. A desculpa para o convite era a tentativa de reconciliação entre eles. De acordo com o filho do casal, a família voltava de um shopping em Campinas quando Marcelo desviou o caminho e parou nessa estrada rural que liga a cidade de Nova Odessa a Santa Bárbara do Oeste. Marcelo estava muito nervoso e discutia muito com a esposa. Foi quando ele pegou uma corda que estava atrás da caminhonete, passou no pescoço de Ana Paula. Ana Paula ficou desmaiada ao lado do filho. Logo depois do crime, Marcelo pegou o telefone celular, ligou para o irmão dele, que é policial militar, contou aonde estava e o que tinha feito. Ele fala para mim que na hora que o pai dele pôs a corda no pescoço, que a mãe dele pediu socorro, né? Gabriel pede socorro para alguém. Acho que ela estava vendo que a morte estava ali, né? Aí ele fala para mim, vó, eu fui gritar socorro para minha mãe. Aí meu pai falou que era para mim ficar quieto, que senão o próximo seria eu. Que você já estava tudo premeditado já, porque igual a minha esposa falou que fazia 3 dias que ele estava dentro do quarto dele, já estava planejando tudo, né? Estava tudo premeditado, então ele levou ela para Campinas para fazer compra lá nesse shopping lá em Campinas. E na volta ele falou, e na volta eu já pego e já executo o serviço. Fátima lembra como se fosse hoje o quanto tentou falar com a filha naquele dia. Fátima tentou ligar no celular da filha por diversas vezes, sem qualquer resposta dela. Depois de horas sem notícias, a mãe sabia que algo de ruim tinha acontecido. Aí a hora que tocou o telefone, eu falei assim, filha, onde você tá? Aí não era ela que estava ligando para mim, era a cunhada dela. Aí eu falei assim, nossa, Márcia, fala o que aconteceu, cadê a Ana Paula? Aí ela pegou e falou assim, ó, é para você ir urgente no hospital que a Ana Paula e o Marcelo teve uma briga muito feia. Ana Paula foi socorrida ainda com vida e levada para o Hospital Municipal de Americana. Ela ficou 2 dias internada na UTI, mas não resistiu. A hora que eu cheguei lá no municipal, ela estava lá na UTI. Para mim, ela estava morta. Que ele tinha enforcado ela. Depois de enforcar a companheira, Marcelo fugiu e até hoje continua desaparecido. Pergunta para a família, cadê ele? Diz que nem eles sabem onde que ele se encontra. Onde que esse rapaz está? Sendo que quem está sustentando ele? Quem está dando cobertura para ele no sustento dele? Porque os bens dele foram todos bloqueados pela justiça. Pelo que eu estou sabendo, os direitos que ele trabalhava na firma, ele não recebeu nada, porque foi dado como abandono de serviço. Era uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Porque ele tinha tudo para ser feliz, tudo para ser feliz. Ele não devia de chegar a esse ponto que ele chegou. Ponto de tanta crueldade desse jeito, para quê? Gabriel nunca mais perguntou nem falou do pai. Vai muito mal na escola. Dorme com calmante, trata com psicólogo, trata com psiquiatra, não dorme assim sem eu. Para os pais de Ana Paula, ficaram as lembranças de uma mulher esforçada e dedicada, uma filha amada. Era um relacionamento ótimo, a gente se amava, pai e filho, ninguém escondia nada de ninguém. A gente tinha uma vivência muito boa com ele. A família insiste que a justiça seja feita e pede para que Marcelo se entregue. Se talvez ele vê essa reportagem, só quando eu falar para ele, se ele vê essa reportagem, ele fala, da mesma forma que ele foi homem, para poder ir lá, quando a minha filha tinha 15 anos, ele tirar ela da minha casa, que agora, depois que ele fez essa tragédia com a minha filha, que ele seja homem de pagar por aquilo que ele fez, pelo erro que ele fez. Já Gabriel, aos poucos, vai tentando seguir a vida, mas ele jamais vai esquecer do amor que sente pela mãe. Igual o menino fala, que o pai dele matou, tirou o bem mais precioso que ele tinha, que era a mãe dele. E aqui, corta para mim, e aqui, eu mostrei desde o início 3 homens foragidos. 3 homens que foram, 2 mataram as mulheres, as companheiras, e o outro não matou a companheira, mas ela acabou
internada e sobreviveu e acabou matando o colega de trabalho dela. São esses 3. E veja se a gente der, né? Se a gente der uma sorte, a gente vai conseguir achar pelo menos um deles, porque não é justo. Não é justo que eles façam isso com as próprias famílias, ou seja, com quem for, e continuem soltos e agora comemorem Natal, comemorem Ano Novo, enquanto para as famílias dessas mulheres o que resta é uma dor profunda, o que resta é uma saudade absurda e o que resta é uma revolta por vê-los soltos. E esses são os 3 homens que estão foragidos. Se você viu esses homens, se você conhece um desses homens, se você sabe onde um deles está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Conta para mim. Vamos ver se a gente não acha.